Nessa videoaula vamos corrigir a última atividade que abordava a soma dos termos de uma PG infinita. A primeira questão: calcule a soma dos termos de cada PG. No item A nós temos a PG 1, 2 quintos, 4 sobre 25, 8 sobre 125 e assim infinitamente. Observem que eu peço a soma dos termos. Não digo quantos, então você subentende que é todos os termos. É uma soma infinita. Aqui nós temos que o primeiro termo é 1 e a razão é 2 quintos. Por que a razão é 2 quintos? Se eu pegar o segundo termo dividido pelo primeiro, 2 quintos dividido para 1 dá 2 quintos. Então está aí o valor da razão. Vamos pegar a fórmula da soma da PG infinita. A soma é A1 sobre 1 menos a razão. Então esta soma vai ficar o A1, que é 1, sobre 1 menos a razão, que é 2 quintos. No denominador da fração, esse 1 menos 2 quintos eu escrevo como 5 sobre 5 menos 2 sobre 5, para poder igualar os denominadores. Então você pega 5 menos 2 dá 3 sobre 5. Logo a soma vai ficar 1 sobre 3 sobre 5. Eu tenho uma divisão de fração. Repete a primeira, que é 1, e multiplica pelo inverso da segunda, 5 sobre 3. 1 multiplicado por 5 sobre 3 dá 5 sobre 3. Dessa forma, então, a soma de todos os termos dessa PG do item A vale 5 sobre 3. O item B, nós temos a sequência 1 quarto, 1 sobre 16, 1 sobre 64 e assim sucessivamente. Então, do mesmo jeito, né? Eu vou inicialmente calcular a razão, porque a razão aqui não é óbvio para a gente descobrir só olhando. Como é que eu vou calcular a razão? Eu vou pegar, por exemplo, o segundo termo, que é 1 sobre 16, e vou dividir pelo primeiro termo, que é 1 sobre 4. Nessa divisão de fração, repete a primeira, que é 1 sobre 16, e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar multiplicado por 4 sobre 1. Simplifica o 4 e o 16 por 4, mas só daqui a pouco. Agora o que eu fiz? Eu multipliquei. 1 vezes 4 dá 4, 16 vezes 1 dá 16. Agora sim, simplifica por 4. Ao simplificar por 4, nós temos que a razão é 1 quarto. Bem, se a razão é 1 quarto, observando que o primeiro termo também é 1 quarto, então pega a fórmula da soma da PG infinita e vamos substituir. Você pega então no primeiro termo 1 sobre 4, dividido por 1 menos a razão, que é 1 sobre 4. Esse 1 menos 1 sobre 4, do denominador, eu escrevo como sendo 4 sobre 4 menos 1 sobre 4. E claro, repito o que está em cima. Quando eu faço 4 sobre 4 menos 1 sobre 4, 4 menos 1 dá 3 sobre 4. Então nós temos que a soma é 1 quarto dividido por 3 quartos. Divisão de fração, repete a primeira, que é 1 quarto, e multiplica pelo inverso da segunda, então multiplica por 4 terços. O que eu fiz aqui? Eu cancelei o 4 com o 4, sobrou 1, então você multiplica, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 3 dá 3, portanto, a soma de todos os termos dessa PG do item B vale 1 sobre 3. O item C, eu tenho a PG 1, 3 quartos, 9 sobre 16, 27 sobre 64 e assim por diante. Aqui do mesmo jeito, né? A gente já pode identificar que o primeiro termo é 1 e que a razão é 3 sobre 4. Lembrando que a razão é 3 sobre 4, porque se eu pegar 3 sobre 4 dividido para 1, dá 3 sobre 4. Vamos calcular a soma. Então a soma é o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. O primeiro termo é 1 dividido por 1 menos a razão, que é 3 quartos. Bem, 1 menos 3 quartos eu escrevo como sendo 4 sobre 4 menos 3 sobre 4. 4 menos 3 dá 1 sobre 4. Ou seja, a soma é 1 sobre 1 quarto. 1 dividido por 1 quarto, você vai então, repete a primeira, que é o 1, multiplica pelo inverso da segunda, então multiplica por 4 sobre 1. Bem, 1 vezes 4 dá 4, 4 dividido para 1 dá 4, então você tem que a soma de todos os termos dessa PG do item C vale 4. A segunda questão. Calcule o primeiro termo de uma PG infinita, cuja soma é 100 sobre 9 e a razão é 1 sobre 10.
Então nós já temos o valor da soma, que é 100 sobre 9, já temos a razão, que é 1 sobre 10, e nós queremos saber quem é o primeiro termo. Para isso, então, como se trata de uma PG infinita, da soma infinita que foi dada, né? Então você pega a fórmula da soma infinita, substitui a soma por 100 sobre 9 igual a 1 sobre 1 menos a razão, que é 1 sobre 10. 1 menos 1 sobre 10, eu vou resolver, eu escrevo como sendo 10 sobre 10 menos 1 sobre 10. 10 sobre 10 menos 1 sobre 10 dá 9 sobre 10. Então nós temos que 100 sobre 9 é igual a 1 sobre 9 sobre 10. Divisão de fração, repete a primeira. Então eu vou começar aí repetindo 100 sobre 9 igual. Então repete a primeira, que é o A1, e multiplica pelo inverso da segunda, 10 sobre 9. Bem, A1 vezes 10 dá 10A1, mas não foi isso que eu fiz agora não. O que eu fiz aqui? Eu simplifiquei primeiro. Eu cortei, simplifiquei o 9 com o 9, ficou 1 embaixo das frações. Simplifiquei o 100 e o 10 por 10, ficou 10 e 1. Fica bem mais simples de a gente resolver. Desse modo, como eu coloco 1 embaixo da fração se eu quiser, então eu tenho que 10 é igual a 1 vezes 1, que é A1. Bem, se 10 é igual ao A1, então você inverte A1 igual a 10. Beleza. Se A1 igual a 10, nós temos então que a questão pedia que o primeiro termo era 10. Vamos para a terceira questão. Calcule a razão da PG infinita, cuja soma é 2/3 e o primeiro termo é 1. Bem parecido com a questão anterior, só que aqui já é dado aí o valor então do primeiro termo, já é dado o valor da soma infinita, basta que a gente calcule o valor da razão. Então pega a fórmula da soma infinita, substitua a soma por 2/3 igual, substitua A1 por 1 sobre 1 menos a razão. Faça produto dos meios pelos extremos, então 3 vezes 1 dá 3, é igual a 2 vezes, entre parênteses, 1 menos a razão. Vamos então distribuir, repete 3 igual, 2 vezes 1 dá 2, menos 2 vezes Q dá 2Q. Letra de um lado, número do outro, jogo o 2Q para o começo positivo, igual a 2 menos o 3. 2 menos 3 dá menos 1, então 2Q é igual a menos 1, portanto o Q é menos 1 sobre 2. Com isso, então, nós temos uma PG que a razão vale menos 1 sobre 2. Continuemos então aqui. A quarta questão ela é da Universidade Federal do Piauí. O que ela diz? Ela fala o seguinte: o valor de x na equação 2x sobre 3 mais x sobre 6 mais x sobre 24 mais x sobre 96, essa soma infinita, ela é igual a 4. Como nós queremos saber o valor de x, é equivalente a gente resolver esta equação. Bem, para resolver essa equação, como se trata no primeiro membro de uma soma infinita de PG, eu tenho que primeiro calcular a razão dessa PG. Para calcular a razão, eu peguei, por exemplo, o terceiro termo, que é x sobre 24, dividi pelo segundo, que é x sobre 6. Divisão de fração, repete a primeira, x sobre 24, multiplica pelo inverso da segunda, 6 sobre x. O que eu fiz agora? Cortei os x, sobrou 6 sobre 24. Quando eu simplificar tudo por 6, eu tenho 1/4. Então nós temos uma PG de razão 1/4. Essa PG de razão 1/4, o primeiro termo dela, ele vale 2x sobre 3. E a soma infinita vale 4. Então eu pego a fórmula da soma infinita e eu vou substituindo. No lugar da soma eu coloco 4 igual. No lugar do A1 eu coloco 2x sobre 3 sobre 1 menos a razão, que é 1/4. Bem, embaixo da fração, esse 1 menos 1/4 eu escrevo como sendo 4/4 menos 1/4, para igualar o denominador. O restante eu só repetir. Vamos então resolver a subtração embaixo da fração. 4 menos 1 dá 3, repete o 4. Então nós temos que o 4 é igual a 2x sobre 3, dividido para 3 sobre 4. Divisão de fração. Repete a primeira, 2x sobre 3, e multiplica pelo inverso da segunda. Então multiplica por 4 sobre 3. E vamos resolver, né? Repete o 4 igual,
2x vezes 4 dá 8x sobre 3 vezes 3 dá 9. Faço agora produto dos meios pelos extremos. 1 vezes 8x dá 8x, igual a 4 vezes 9, 36. Se 8x é igual a 36, então o x é 36 sobre 8. Vamos dar uma simplificada, poderia ser simplificado, mas como as opções estão em número decimal, 36 dividido para 8 dá 4,5. Então nós temos aí que o conjunto solução dessa equação da quarta questão é 4,5 e a resposta correta é o item B de bola. A quinta questão da PUC de São Paulo. Se 1 mais R ao quadrado mais R ao cubo mais infinitamente é igual a 10, então quanto é que vale o R? Pessoal, de novo nós temos uma soma infinita de PG dando igual a 10. Nesta soma infinita, o primeiro termo que eu estou somando é 1, a razão é o próprio R, porque se você pegar R dividido para 1 dá R, segundo termo dividido pelo primeiro, e a soma deu 10, né? Como a gente pode ver no segundo membro. Então eu vou pegar a fórmula da soma infinita, substituir a soma por 10 igual, substituir o A1 por 1, dividido por 1 menos a razão, que é o R, como a gente já disse. Faz produto dos meios pelos extremos, 1 vezes 1 dá 1, igual a 10 vezes 1 menos R. Vamos então distribuir 1 igual, 10 vezes 1 dá 10, menos 10 vezes R dá 10R. O que eu faço então agora? Letra de um lado, número do outro. Esse 10R eu jogo para o começo positivo, é igual a 10, menos 1, vai para o final, vai negativo. 10 menos 1 dá 9, então 10R igual a 9, portanto o R é 9 sobre 10. Bem, se o R é 9 sobre 10, nós temos então como resposta correta o item B. Bem, e com isso eu finalizo essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava a soma de uma PG infinita.